temos aí essa oportunidade de mexer com um pouquinho de Bíblia, um pouquinho mais de Bíblia, vamos dizer assim, a partir dessa abordagem. Não sei se está aberto aí o nosso... Isso, a nossa apresentação. Isso, obrigado. Papel normativo das Escrituras no mundo sem normas. Quando o pastor Marcos, que foi quem entrou em contato comigo para essa possibilidade de estar aqui compartilhando com os irmãos, me falou sobre as expectativas aqui, de temas e tudo mais, uma das preocupações mais importantes que ele compartilhou seria exatamente de trabalhar um pouquinho sobre essa questão das Escrituras em si, né? E nós vivemos num mundo em que parece cada vez mais difícil você normatizar as coisas, porque dizer que alguma coisa é normativa hoje em dia, pensem bem, normativo tem alguma coisa a ver com normal também, né? A normatividade, normalidade das coisas, e parece que hoje em dia ser normal é a coisa mais anormal que existe. Então, falar de normatividade das Escrituras parece que está falando assim vindo de uma galáxia distante, né? Acabou de chegar de Marte, está falando sobre esse assunto. Que negócio é esse, né? Porque a gente vive dentro de um contexto em que as coisas são como são, do jeito que são, de acordo com a ideia de cada um. Então, a partir dessa perspectiva, a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão, não pegando um texto especificamente, como a gente fez hoje de manhã, mas pegando algumas coisas de vários textos, falando aqui de uma abordagem um pouquinho mais ampla, sobre como é que se trabalha com essa questão do texto bíblico no ambiente, no contexto em que nós vivemos hoje. Aí nessa tela inicial, eu começo mencionando algumas coisas que são características do mundo em que nós vivemos. Eu não sei se vocês já têm observado isso, mas eu acabei de falar que nós temos aquilo que poderíamos denominar de um abandono da objetividade. Tudo é subjetivo hoje. Subjetivo significa de acordo com o sujeito, com a pessoa que pensa alguma coisa. Então, aquilo que a pessoa pensa serve para ela e pronto, né? Nessa questão de religião, por exemplo, nós vivemos a partir de um referencial que vem lá do século XVIII, XIX, chamado iluminismo, racionalismo, em que se diz basicamente o seguinte: religião é de foro íntimo, pessoal. Cada um decide. Ciência está aí, a ciência é a coisa que determina, que avalia tudo, a partir da razão você tem verdades mais concretas, objetivas, mas que se tratando de coisas espirituais de natureza espiritual, ou coisas que dizem respeito a convicções pessoais, a fé, então aí cada um vai por si, Deus por todos, ou se tem Deus, né? Ou não tem Deus, vai por todos de qualquer forma, né? Então, o abandono da objetividade. Nós vivemos num mundo que, depois de uma revolução que nós temos passado nas últimas décadas, em termos de, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Em termos de olhar para aquilo que acontece ao nosso redor, percebemos que existe um abandono muito claro desse aspecto. Uma das coisas que pontua isso mais do que qualquer outra coisa hoje em dia é a internet. As redes sociais, que talvez deveriam receber uma outra denominação, as redes antissociais. Não é isso? Você tem, a partir das chamadas redes sociais, a possibilidade de expressar, às vezes, no anonimato, ideias, né? Até agressões e tudo mais, colocar fake news, hoje em dia está na moda falar sobre isso, e as pessoas creem naquilo que quiserem. Então existe assim um incentivo muito claro para essa noção da subjetividade. Tem alguns crentes até que pensam o seguinte: bom, tem culto na internet, né?
A não ser quando que tem uma situação como a gente viu hoje de manhã, de uma pessoa que está adoentada, né, recebendo, graças a Deus pela tecnologia nesse sentido, a possibilidade de participar à distância. Tem muita gente que não precisa disso, poderia estar presente, mas que prefere, em vez de sair da cama, tomar o seu café, né, e tomar o seu suco da longe, quem sabe a sua panqueca na cama e assistir o culto, muito melhor. E ainda por cima disso, fazer a sua contribuição financeira, assim, pela internet, né? Tudo em casa, né? Só falta começar a fazer oração pela internet, né? Não sei se Deus tem um Wi-Fi que pega isso aí, né? Mas o abandono da objetividade e do subjetivo, quer dizer, o que manda é o sujeito, o que manda é o indivíduo. Nós vivemos num momento no mundo em que a individualidade é exacerbada, é aquilo que dá um tom para as coisas, né? Ao mesmo tempo, esse mundo aí é caracterizado por ser, e aí talvez você já tenha pensado nisso, eu tenha lido, ouvido sobre isso, mas o nosso mundo hoje é pós-cristão. Pós-cristão, isso pode parecer uma coisa estranha, né, de dizer, mas é a realidade. Pós-cristão por quê? Porque o cristianismo durante muitos séculos teve importância no mundo ocidental, principalmente. Quando eu falo mundo ocidental, estou falando de Europa, e nós que estamos aqui nas Américas como sendo receptores da cultura europeia, né, basicamente. A Ásia já era um outro departamento, né? A África, de uma certa forma, hoje em dia também está mudando, mas principalmente, então, Europa e Américas. Aquele impacto, a influência que o cristianismo tinha durante séculos e mais séculos e mais séculos, se perdeu. A primeira coisa que aconteceu no Brasil quando foi descoberto, o Cabral desembarcou, foi celebrar o quê? Uma missa. Né? Quer dizer, hoje em dia, se fosse acontecer isso, não ia celebrar uma missa, coisa nenhuma, né? Nenhum culto. Quer dizer, não teria lugar para isso. Nós vivemos hoje num mundo pós-cristão. Quando eu falo pós-cristão, estou falando de uma situação em que, antes do cristianismo ter a influência que teve, o mundo era de um jeito, depois com o cristianismo influenciando, principalmente lá no século IV, o imperador Constantino, que adotou o cristianismo, e que a partir disso trouxe um impacto do cristianismo para a Europa, a partir da Itália, de Roma, né? E aí surgiram coisas muito boas, inclusive. Você sabia que a universidade é produto do cristianismo? Universidades nasceram dentro do contexto do cristianismo. A ciência só é ciência hoje, por quê? Porque o cristianismo abraçou essa necessidade de conhecer as coisas a partir dessa perspectiva do Criador e da criação feita de uma maneira muito boa por ele. Né? Então as grandes universidades começam a surgir no século XIV, XV, né? Lá na Europa, e na maioria delas eu conheci Cambridge, principalmente mais tarde em Oxford, está lá escrito assim, a teologia, a rainha das ciências. Teologia. Hoje teologia é negócio de isso. Quer dizer, a influência do cristianismo não é mais a mesma. Temos que reconhecer isso. Por isso, tirando o cristianismo de foco, o que você encontra? Você encontra coisas que existiam antes do cristianismo ser e ter a influência que teve. O paganismo está de volta. O ateísmo. O reavivamento hoje é do ateísmo na Europa. Imagina, reavivamento do ateísmo. Richard Dawkins, né? Deus, o delírio. Celebrando aí Charles Darwin e tudo mais. Nós vivemos num mundo pós-cristão e o pluralismo que está ao nosso redor, que as universidades, eu imagino que tem muita gente aqui ligada com a universidade, tem algum tipo de relação com a universidade,
nas universidades hoje é essa a tônica, pluralismo. Né? Pluralismo em termos bíblicos, sim. Escravo, livre, judeu, gentil, quer dizer, essa diversidade toda aí vale, né? Diante de Deus todos são iguais e todos têm o mesmo valor, porque Cristo morreu por todos. Mas quando se fala de pluralismo hoje, é uma coisa muito diferente. É um olhar totalmente divergente em termos de verdades absolutas. Quer dizer, tira-se a objetividade, fica com o subjetivo, sobra o que em termos de norma? O sujeito. Você mesmo é quem impõe e coloca as suas normas. Nós também vivemos num tempo de incertezas muito definidas, quer dizer, certezas muito definidas. Até parece um paradoxo isso, né? Uma contradição, mas é isso que nós encontramos. Vivemos num mundo de transição, de uma era em que se dizia que a razão explicava todas as coisas. Eu, quando comecei a estudar, já faz algum tempo isso, final dos anos 50, início dos anos 60 do século passado, nasci em 55. Se dizia na escola que a ciência era capaz de explicar tudo, todas as coisas, não tem mistério. A ciência, se isso é um mistério ainda, a ciência vai chegar lá. Só uma questão de tempo. Hoje já não se tem mais esse otimismo em relação à ciência. Quer dizer, aquela expectativa iluminista. O iluminismo é um movimento europeu em que a ciência e o ser humano, né, aparece assim como sendo determinante de tudo que existe, já tem uma história um tanto quanto deixada para trás. Né? Então nós estamos numa transição da modernidade, dessa ideia racionalista de que tudo passa pelo entendimento da razão, para alguma coisa que ainda é muito incerta. Alguns chamam de pós-modernidade, outros chamam de modernidade líquida, né? E outras coisas mais. Aí tem cada semana tem alguém inventando alguma outra nomenclatura. Isso só marca com clareza absoluta a falta de clareza que nós temos no mundo moderno. Se você olha para a questão da identidade, crise de identidade, quando eu era garoto, adolescente, jamais, mas nunca passou por perto de ninguém a ideia de que você, né, mesmo que você tenha assim, o gênero masculino e feminino, pode pensar em ser qualquer outra coisa a não ser o que você tem de gênero. Hoje em dia se fala de identidade de gênero. O peso que isso coloca principalmente nos adolescentes de hoje em dia é uma coisa absurda. A gente pensar o peso psicológico que isso carrega, né? Eu li outro dia uma manchete, eu não li o artigo, numa revista em inglês, estava escrito assim: a pior coisa que pode existir para um adolescente hoje é você dizer para ele que ele é isso ou aquilo. Ele tem que ter a liberdade. Quer dizer, que mundo é esse, né, em que nós vivemos? É esse mundo aí mesmo. Né? No primeiro século, quando a igreja surgiu, os filósofos, por exemplo, faziam elogios rasgados à homossexualidade, como se fosse um ideal para nós. Isso já tem uma tradição lá com os filósofos gregos, inclusive Aristóteles. Né? Então, hoje em dia, aquilo que está voltando aqui, gente, é aquilo que era o mundo antes do cristianismo. Por isso é um mundo pós-cristão. Então, dentro de um contexto como esse, que nós estamos falando aqui, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a Bíblia e a crise atual. E uma das coisas que apareceram na cena quando se criou essa designação pós-modernidade, que muita gente hoje em dia nem gosta mais de usar, porque pós-modernidade é uma expressão assim que cabe em qualquer coisa, né? De sair da ideia do racionalismo para alguma ideia assim, não muito clara em dia, mas uma das coisas que deu origem ao termo de pós-modernidade
foi a partir da arquitetura, né? Derrida, principalmente, lá na França, os filósofos franceses foram os primeiros a trabalhar com essa ideia, e na linguagem, na questão da comunicação e do texto, se fala desde então de uma coisa que é absolutamente assim, incrível de se pensar: desconstrutivismo. Já ouviu falar sobre isso? Desconstrutivismo. Até é difícil dizer isso, né? Precisa construir alguma coisa para poder destruir depois, né? Que é a ideia de você ler alguma coisa a partir da sua perspectiva e com a sua perspectiva entender o texto daquilo que ele deveria dizer para você. Isso tem uma premissa muito séria e que aí vale entender isso a partir da perspectiva bíblica. O autor não tem qualquer intenção autoral, é dizer que alguém escreve alguma coisa e aí cada um constrói a partir da sua perspectiva o que quiser daquilo. Teve alguém que escreveu um texto sobre esse assunto, fazer uma pesquisa mais filosófica, eu achei muito bom o texto. Eu só vou mencionar para vocês aqui rapidamente o que essa pessoa disse, né? Ele estava falando sobre Derrida, que é um filósofo francês, que era um dos campeões disso aí, que é o Michel Foucault, já morreu, e alguns outros. Ele dizia o seguinte: puxa, se o Derrida estiver dirigindo numa estrada, numa autoestrada, está lá numa velocidade limite na autoestrada, 80 ou 100 por hora, né, ou 110 por hora no Brasil muitas vezes, e aí de repente ele vê uma placa na sua frente dizendo assim: estrada interrompida, não prossiga. O que ele vai fazer dessa placa? Qual é a intenção autoral de quem escreveu essa placa? Ele vai desconstruir o que está escrito ali e imaginar aquilo que ele quiser dessa placa? Vai seguir adiante e cair no precipício, por exemplo, com o seu carro? Até algum egoísmo? Não, claro que não. Então essa ideia é absurda. Mas esse pessoal, olha só a ironia da coisa. Esse pessoal escreve livros e livros, milhares de páginas, e lança esses livros e ganha dinheiro em cima desses livros para dizer que o autor não tem intenção autoral. Escrevem livros para dizer que o autor não tem intenção autoral. Ou seja, cada um lê o que bem entende daquilo que está escrito. Isso é o que se ensina nas universidades hoje. Os departamentos de humanas. Esse é o ápice das comunidades jurídicas. Dizer que o texto é completamente freguês de quem lê o texto, e que não tem nenhuma intenção. Vejam que coisa interessante pensar na leitura bíblica em torno disso. Se você olhar para aquilo que acontece hoje em dia, talvez você vai ficar surpreso de perceber que talvez algumas dessas coisas já estejam presentes na leitura que se faz até dentro do contexto evangélico. Eu coloquei aqui 3 tipos comuns de leitura bíblica, começando com a primeira, que é a leitura da Bíblia sob a perspectiva cultural. Ou seja, você lê o texto e interpreta o texto de acordo com uma determinada pressuposição, não com aquilo que o texto quer dizer. Você lê o texto e interpreta o texto do jeito que você acha que ele tem que ser interpretado. Quantas vezes você talvez já tenha ouvido pessoas discutindo assim, até na igreja, né? Não, mas essa é a sua interpretação. Será que o texto é para ter interpretações de acordo com cada um que lê o texto? Ou o texto tem alguma coisa para dizer? O tipo mais comum, assim, ao longo do século, dessa leitura sob a perspectiva cultural, é essa falsa dicotomia entre o sacro e o profano, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular, entre a vida piedosa e a vida profissional, entre ser igrejeiro
durante o final de semana, né, prioritariamente, e ser uma pessoa que vive na sociedade do jeito que ela é durante os outros dias da semana. Então, uma percepção restritiva da autoridade bíblica. A Bíblia só tem autoridade naquilo que diz respeito a assuntos religiosos, a assuntos que dizem respeito à vida piedosa, à vida espiritual, a questões que estão dentro desse âmbito. Fora disso, não tem. Então, tudo aquilo que tem a ver com culto, com a escola dominical, se é que tem escola dominical, evangelização, né, isso está coberto. Né, como o pastor deve proceder, como os líderes devem proceder, como o crente deve ser, mas naquilo que diz respeito à moral, à ética, à questão financeira, os padrões aí são pragmáticos. São os padrões que a sociedade impõe, que a sociedade ensina, que a sociedade sugere às pessoas. Desculpe o barulho. Nós temos um problema muito sério. Hoje a gente está falando sobre o livro de Atos. Eu vou dar um exemplo de Atos para vocês aqui. Você acha que a questão de ética para Deus é uma questão menor? Você acha que a questão moral para Deus é uma questão menor? Se você ler o livro de Atos, no capítulo 5, você vai descobrir uma coisa muito séria. Ética para Deus é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte? Opa, haja isso mesmo. Não sei se é melhor assim, se dá para ler, dá para ler. Não sei. Melhor para cá? Melhor assim, isso também impede que haja um reflexo da glória. E eu não preciso usar um véu. Quando eu falo da glória, eu estou falando da falta do elemento capilar, assim, né? E essa pele foi luminosa. Ananias e Safira. O que Ananias e Safira fizeram? Qual foi o grande pecado que aquele casal vítima cometeu? Eles deram uma oferta para a igreja. Puxa, deram uma oferta para a igreja tem que agradecer que deram uma oferta. Deram uma oferta para a igreja de Jerusalém. Seguindo o exemplo de Barnabé, que capítulo 4 termina dizendo que Barnabé foi lá, vendeu suas propriedades e deu todo o dinheiro para a igreja. Acharam bonito, puxa, que legal, vamos fazer a mesma coisa? Vamos. Mas sejamos previdentes. Para um dia de chuva, precisamos de um pouquinho de dinheiro em casa, né? Vamos separar um pouquinho lá, entregar todo o resto. Mas deram a entender que estavam doando tudo, como Barnabé. Mentiram. Mentiram sem palavras. Atitude. O que acontece quando Pedro confronta Ananias? Ananias cai morto na sua frente. O que acontece quando ele fala com a Safira? A Safira cai morta na sua frente. Ética para Deus é uma questão de vida e morte. Nada menos do que isso. É claro que, graças a Deus, que essas demonstrações iniciais da igreja foram exemplares, né? Porque se tivessem acontecer assim o tempo todo, eu acho que teríamos um número muito pequeno de pessoas aqui, né? Inclusive, talvez nem eu estivesse assim. Somos pecadores, cometemos erros. O texto fala sobre o temor que caiu sobre toda a igreja por causa disso. Existe um elemento didático por trás disso. Eles tiveram que morreram, mas foi essa questão. Quer dizer, é só no aspecto espiritual que vale no aspecto financeiro, naquilo que eu dou a entender como que faço ou não faço, inclusive. Olha só a questão da autenticidade, da honestidade, da transparência, como é importante aqui. Nós vemos num país em que isso é colocado assim, sempre no segundo plano, terceiro, quarto plano. Nós somos um país do jeitinho, né? Que às vezes é muito bom e muitas vezes não funciona muito mal.
essa é uma primeira leitura que se faz. Um outro modelo de leitura, pode passar, por favor, e aí entra naquilo que a gente falou das características do tempo de hoje que nós conhecemos, a leitura da Bíblia sob a perspectiva da experiência pessoal. É claro que a experiência pessoal conta, porque Deus quer que cada um de nós exercite a sua fé. Deus espera de cada um de nós uma resposta de fé àquilo que Ele nos diz. A mensagem do Evangelho e aquilo que o Evangelho implica. Mas, como a gente já falou antes, vivemos num mundo em que as coisas são absolutamente ligadas a esse individualismo exacerbado, a subjetividade. Então, muitas vezes, parece que o alarme é muito mais íntimo, muitas pessoas, 3 ou 4 já saíram de mas é um só que está tocando. Mas é um fenômeno. Quando nós pensamos naquilo que acontece hoje na experiência das pessoas, sem dúvida nenhuma, o fato de um texto, por exemplo, falar comigo é algo importante. Quantas vezes você lê aquele texto e ele não disse nada para você? Até uma ocasião que talvez você perceba alguma coisa desse texto que nunca tinha percebido antes, por causa da sua situação, por causa do problema, da crise que você está passando, por causa de alguma coisa que acontece ou aconteceu perto de você e que você agora, aquilo. Vou usar uma metáfora já ultrapassada, a ficha caiu. Quem é que usa o telefone com moedinha aí? Né? A ficha caiu. Né? Isso é verdade. Mas nós não podemos pensar que tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus tem que ocorrer a partir dessa perspectiva. Senão vai ter muita coisa que eu simplesmente não vou dar bola na Bíblia, e é como se não estivesse falando nada comigo, e só vou pegar aquelas coisas que realmente parecem, na minha situação, dependendo do dia, falar comigo. Será que Deus depende do meu humor para falar comigo? Esse é o grande problema da ideia de que você lê a Bíblia a partir da sua própria perspectiva subjetiva, uma perspectiva impressionista. Quando eu falo de impressionista aqui, eu uso essa terminologia deliberadamente. Eu sou fã de música, né? Mas lá em casa, o Carlão também. Mas eu também sou fã de arte, de arte plástica, de pintura. Eu gosto dos impressionistas. Fui impressionado a primeira vez que eu vi um homem, né? Ele causou uma impressão em mim. E eu gosto do estilo que são traços um tanto quanto não inteiramente concluídos, que você olha e você percebe a coisa a partir de um ângulo, de uma perspectiva um pouquinho mais concreta, e vai tentando definir a coisa no seu olho e na sua imaginação, inclusive. Mas essa questão de ter a palavra de Deus autoridade apenas de acordo com as minhas impressões do que ela está dizendo naquele momento é algo extremamente perigoso. Eu me lembro de uma ocasião em que eu era uma pessoa falando num retiro de uma igreja do Rio de Janeiro que ocorreu aqui no limite do estado de São Paulo com o Rio, em Bananal. Nome bom para fazer retiro, Bananal. Que legal. E eu fui lá e falei naquele final de semana, e numa dos intervalos uma senhora veio me procurar porque ela era a única pessoa crente na sua casa, que conhecia Cristo, o marido descrente e um tanto quanto ofensivo, não agressivo necessariamente, mas ofensivo quanto à fé que ela tinha em Cristo, e ela se sentia sempre muito oprimida por causa disso. Ele não queria nunca acompanhá-la, não queria nem ouvir sobre isso,
e ficava, muitas vezes, fazendo pouco caso da sua fé. E ela chegou para mim e disse: olha, eu estou num estado de espírito hoje que eu nem me sinto mais crente, nem sinto que sou salvo. Aí eu disse para ela: mas o que você crê? Tentei fazer uma sabatina com ela, para perceber, porque eu não conhecia essa pessoa. E ela, a confissão que ela fez ali foi muito boa, clara, e eu disse: bom, a palavra de Deus então diz que quem crê do jeito que você está dizendo é salvo. Não importa o que você está sentindo. Não importa você dizer: eu não me sinto salvo. Bom, se Deus declara que quem crê está salvo, não interessa o que você sente. As nossas emoções são muito volúveis, dependem de diversos fatores, que muitas vezes extrapolam aquilo que nós desejamos, mas que de forma alguma podem ter ingerência, podem ter algum efeito naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus fala e diz a mesma coisa, quer você esteja vivo ou morto. Então não depende de você o que a palavra de Deus diz. Ela diz o que diz. Estão entendendo essa questão da subjetividade? Se você coloca tudo dentro desse âmbito, você decide o que é autoridade e o que não é autoridade. Você acaba tendo poder sobre a palavra, você é a norma da palavra, não a palavra é a norma para você. Uma terceira leitura, também muito comum no contexto assim protestante evangélico, essa perspectiva sobre a leitura da Bíblia sobre a perspectiva da tradição. Esse entendimento de que a Bíblia é uma espécie de guia de A a Z de São Paulo. Eu lembro que quando a gente mudou para São Paulo há 15 anos atrás, para Atibaia na realidade, e toda semana eu venho para São Paulo, a cidade de São Paulo. A gente passa, minha esposa e eu, passamos 3 dias em São Paulo, depois voltamos aquele retorno escatológico para Atibaia, que eu já falei aqui no domingo. E eu lembro que uma amiga nossa, naquela época, 15 anos atrás, ela deu de presente para mim um guia de A a Z de São Paulo. Você ainda tem o seu? Hoje em dia ninguém usa, mas naquela época não tinha Waze, não tinha esse negócio de GPS do jeito que eles têm hoje. Então eu fiquei muito contente. Eu tenho lá ainda, está guardado lá. Agora é peça de museu, obviamente. Mas você pega ali o código certo para achar um lugar, as coordenadas, chega lá. Mapa 232 e tal. A Bíblia não é um livro em que as coisas estão ordenadas de acordo com aquilo que é o problema que você quer resolver. A Bíblia é um livro dinâmico, escrito dentro de um contexto de vida. Daqui a pouco a gente vai até mencionar uma coisa sobre isso um pouquinho mais específica. Então, quando as pessoas estabelecem que a partir da Bíblia existem alguns referenciais muito específicos, deixando de fora outros que talvez tenham importância também na coisa geral, tem uma percepção dogmática sobre aquilo que a Bíblia deve dizer, mas só a partir de um determinado tipo de texto, o que nós temos aí é que uma tradição se desenvolve e se estabelece como norma. Na Igreja Católica, por exemplo, existe essa questão. Se você perguntar para o Papa, ele vai dizer para você: o Papa hoje em dia é argentino, mas argentino. Tudo bem. Inclusive até tem um certo problema, porque é Francisco, e antes dele tinha o Pedro. Devia ter sido o contrário, Chico Bento. Francisco primeiro. Mas em todo caso, é o que tem. Se você perguntar para o Papa se as Escrituras são normativas, ele vai dizer sim. Mas a tradição também. O catolicismo tem a tradição, as encíclicas, as decisões papais, os concílios, está tudo lá. Então a Bíblia é normativa? É, mas não sozinha.
A gente pensa, puxa, que bom que eu sou evangélico, né? Porque isso não acontece com a gente. Olha, acontece. Quando a gente nem percebe, de repente tem coisas que são colocadas lá com o mesmo peso e autoridade das Escrituras. O culto tem que começar. E aqui, né, quando eu cheguei, eu levei assim uma bronca. Você chegou? Coisa assim, né? Eu fui vítima da hospitalidade extremamente exacerbada dos irmãos aqui. Então a gente acabou chegando um pouquinho mais tarde. Mas o culto tem que começar 10h30 de manhã, às 10h30. Se começar às 10h31, né, aí tem um problema. Problema sério. Nossa! Quer dizer, está entendendo o que eu quero dizer? De repente você tem lá uma tradição que se estabelece, e mesmo aquelas igrejas que dizem, nós não queremos essa tradição, vamos fundar uma outra igreja, e saem para um outro lugar e fundam uma outra igreja, não passa muito tempo, eles têm as suas próprias tradições. Não tem nenhum problema de ter tradição. O problema é de ter tradição mandando mais do que a Bíblia. Esse é o problema. Né? Quando a tradição, e aí a frase do Pelicano, que é muito interessante, um teólogo, um historiador americano, de origem europeia, tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Hebreus 11, Abel, ainda que morto, fala. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem, que brigam por aquilo que é secundário, que dão uma vida por aquilo que é discutível, e aquilo que é inegociável pode ser batido. Então, cuidado para não entrar nessa ideia de que a tradição, aquilo que é feito numa determinada, num determinado contexto eclesiástico, numa determinada denominação, isso vale tanto ou mais, às vezes, do que as Escrituras. Às vezes, uma tradição, como dizia Cipriano de Cartago, antiga pode ser simplesmente um erro antigo. Nada mais do que isso. Então, esses três tipos de leitura existem, né, nas igrejas, em geral. Perspectiva cultural, sacro, profano, leitura da Bíblia a partir da experiência pessoal, talvez uma das coisas assim mais militantes hoje em dia, e essa ideia que às vezes é o contraponto para a subjetividade, que é a tradição, que manda e que inclusive dá as cartas quando se pensa em autoridade. Falando das cartas, nós estamos chegando assim naquele horário que você falou, mas eu vou ter que prosseguir um pouquinho mais, depois a gente termina aqui e damos um tempo para intervalo, né? E para conversar um pouquinho depois sobre alguns assuntos aqui de uma maneira mais informal. Conceito de autoridade, só para a gente trabalhar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais objetiva. Nós falamos antes sobre a modernidade, né? E aquilo que está hoje passando para algo que a gente não sabe muito bem o que é, alguns chamam de pós-modernidade. O homem colocado como centro do universo, né, era o primado principal da modernidade, do iluminismo. A razão é elevada à medida de todas as coisas. Né? Eu lembro ainda estudando na escola, quando era garoto, né, aqueles enunciados do iluminismo: o homem é a medida de todas as coisas. Ser humano. Viu isso? Já estudou isso na escola? Eu tenho um defeito muito grave. Eu lembro tudo que eu estudei na escola, desde pequenininho. Então é um defeito, né? Mas eu lembro de ter ouvido isso, de ter lido isso. O homem é a medida de todas as coisas. Onde fica Deus nisso? Deus está excluído daquilo que é a vida do homem, se você for por essa ideia, né? Como essa passagem da modernidade para a pós-modernidade, a pergunta é: qual é a autoridade agora? O que é autoridade? E quando se trata de autoridade bíblica, o que nós queremos dizer, eu acho que tem que passar por esses três aspectos aqui, três conceitos básicos. Primeiro, qual é a natureza da revelação bíblica em contraste com a literatura de origem meramente humana? Se nós lemos a Bíblia, o que nós percebemos?
Eu fico cada vez mais espantado de ver como a Bíblia é um livro que mexe com as pessoas e continua mexendo com as pessoas mesmo depois daquela mexida principal inicial assim para a fé, porque mexe comigo. Eu estou nesse negócio aqui há mais de 50 anos, quando eu entreguei minha vida a Cristo aos 14 anos de idade. Com 64 para 65. Não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, não sei quantas vezes eu já fui surpreendido pela palavra de Deus, e todo dia eu sou. Esse livro é uma coisa, é um livro escrito dentro do contexto do mundo, mas é de outro mundo. É uma coisa totalmente fora daquilo que o ser humano jamais poderia conceber por si mesmo. Por isso Paulo diz lá em 2 Timóteo 3:16, 15 e 16, que, 16 e 17, que a Escritura é inspirada por Deus. Eu tenho usar um pouquinho de dedo aqui hoje em dia, falando, falar em línguas é uma coisa boa, né? Não tem que falar de língua. Passa a grafê, Theopneustos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, no sentido de soprar. O que ele quer dizer com isso? Eu acho que a melhor interpretação que eu já ouvi sobre isso não foi nem minha, foi de um aluno meu. E numa aula, quando eu estava explicando sobre essa questão da Escritura, como sendo alguma coisa que vem da boca de Deus quando Ele fala, com as palavras, vem da minha boca quando estou falando com vocês agora, e para ele falar tem que soprar alguma coisa daqui, põe a mão aqui na frente que eu estou sentindo. Aí o aluno falou assim, o senhor quer dizer assim que as Escrituras são um bafo de Deus, é isso? É isso mesmo. É isso que Paulo quer dizer. Deus falando por meio daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é ilustrado por isso, por essa ideia. Aquilo que está escrito é o que Deus diz, aquilo que está escrito é aquilo que Deus fala. Então, quando Paulo diz que as Escrituras são inspiradas, inclusive a palavra inspirada é uma palavra um tanto quanto estranha. É um termo técnico que virou algo, vamos dizer assim, para usar as palavras de um ministro brasileiro de muito tempo atrás, imexível. Virou uma coisa imexível. Ele criou um neologismo, não sei qual. Então, quando a gente olha para essa ideia da natureza, da revelação bíblica, nós temos que reconhecer que o texto, ao mesmo tempo que é produzido dentro de um contexto humano, autores humanos usando palavras do vocabulário humano, normal, esse agir de Deus transcende aquilo que é humano. E Deus fala. Sabe qual é a melhor metáfora para isso, para explicar isso, a melhor figura? A encarnação. Porque Jesus Cristo é Deus. É verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. As Escrituras são produzidas no contexto humano, da falibilidade humana, da fraqueza humana, sim. A linguagem é falha. Você lê o texto grego e hebraico, você percebe, puxa, os autores bíblicos não eram tão entendidos em gramática, não prestavam muita atenção em gramática às vezes, porque eles fazem alguns erros, em termos de gramática. Mas aquilo que eles comunicam é a mensagem de Deus. Quer dizer, você tem aí nessa combinação ser humano agindo, mas Deus, o agir do Espírito, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que o Espírito de Deus moveu aqueles que escreveram a escrever aquilo que produziram, de uma forma que isso fosse percebido como palavra de Deus, sendo de fato
à própria palavra de Deus. A palavra de Deus não caiu de paraquedas no nosso meio, mas foi produzida nesse contexto humano que eu acabei de falar aqui. Mas tem algumas religiões que muitas vezes tentam dizer, não, a palavra de Deus veio assim, o anjo me deu aqui um livro, me deu um código para poder interpretar o que está escrito nesse livro. Não é assim que a Bíblia veio. A Bíblia veio a partir da experiência do povo de Deus com o próprio povo de Deus. Quer dizer, tem um aspecto dinâmico por trás da palavra de Deus, que é a experiência de vida daqueles que foram veículo para a transmissão do texto. Outra coisa importante é o alto testemunho da Bíblia quanto à sua veracidade como revelação de Deus. A Bíblia testemunha sobre si mesma. Se você pegar um texto como esse que eu menciono aqui, em 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro vai dizer assim que Paulo escreveu nas suas cartas aquilo que ele também sugere aí nesse texto. Está falando sobre a segunda vinda de Cristo, está falando sobre a ideia de viver uma vida decente, santa, aguardando a volta de Cristo, porque ele vai voltar no momento que Deus estabelecer. O texto todo é motivado pelo escárnio, pelo ridículo que alguns faziam a mensagem cristã de que Cristo estava demorando. E Pedro diz assim, não, demora aparente de Deus é bondade. Não querendo que não se perca. E aí ele diz qual é a atitude que nós devemos ter. E ele imediatamente fala que Paulo também diz essas coisas nas suas cartas. E aí Pedro confessa que ele não entende muito bem Paulo às vezes, porque ele escreve algumas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam como fazem com as demais escrituras. Então Pedro está dizendo que as cartas de Paulo são escrituras. São um exemplo, né? A gente poderia dar os exemplos aqui, não tem tempo para isso, mas de como o testemunho do próprio texto bíblico estabelece essa noção de que aquilo que é produzido aqui é palavra de Deus e tem autoridade, palavra de Deus. E é claro, os efeitos verificáveis da aplicação do ensino das Escrituras na vida das pessoas. Um dos textos que me ocorreu aqui e que eu quero abrir para vocês lerem aqui é Lucas 24. Lucas 24 é um daqueles textos favoritos meus para Páscoa. Se um dia eu for convidado para pregar aqui na Páscoa, vai ser esse texto, pode me escrever. É aquele texto que para mim pulsa no coração, porque é o texto que fala dos discípulos voltando para Emaús, decepcionados depois que Cristo morreu na cruz, 3 dias antes, e que eles agora, como na época, aqui alguns antigos vão entender isso, que os Beatles acabaram, o pessoal dizia, the dream is over, o sonho acabou. Mais ou menos, não precisa gostar dos Beatles para chegar a essa conclusão, mas mais ou menos isso os discípulos pensaram, o sonho acabou, morreu na cruz, não vai acontecer mais nada, vamos voltar para casa, vamos voltar para aquilo que fazia antes. Foi um negócio que não deu certo, uma tentativa, boa, piedosa, que não deu certo. Jesus morreu. E aí você sabe a sorte. Jesus aparece no meio do caminho e começa a conversar com eles, como se não soubesse nada do que estava acontecendo. E eles convidam para entrar lá no lugar em que eles pararam, na cidade deles, e ele toma uma refeição com eles. Mas antes disso, no caminho, o texto diz que Jesus falou das Escrituras para eles. E aí, quando Jesus finalmente é reconhecido por eles, com aquele gesto típico de Jesus, na hora da refeição ele partiu o pão e deu graças. Isso aconteceu na multiplicação dos pães e aconteceu na ceia do Senhor, antes da multiplicação de Cristo, um pouquinho de tempo antes. Eles reconhecem Cristo. E aí o que eles dizem? O versículo 32. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras?
você lê as Escrituras, o seu coração abre. Quando você ouve as Escrituras, o seu coração abre. Não é só o seu ouvido que abre. Interessante pensar que as Escrituras têm que produzir em nós alguma coisa. Estamos sintonizados com isso. Esse que é o problema. Tem muita gente que acha que ser cristão é ter um relacionamento com Deus assim, de uma forma um tanto quanto frouxa, não muito compromissada. Se eu amo a Deus, eu amo a carta de amor que Ele escreveu. Se eu amo a Deus, eu estou apaixonado pelas Escrituras, porque é aquilo que Ele diz. É aquilo que Ele me fala, é aquilo que representa a sua vontade. O efeito que a palavra de Deus tem na vida das pessoas. Quer dizer, ao longo dos séculos, isso a gente pode empilhar exemplos, testemunhos. A autoridade da Bíblia se mostra nesses aspectos. Como em nenhuma outra coisa. Você não vai ter o mesmo efeito lendo o Corão de Maomé. Você não vai ter o mesmo efeito lendo o que Gandhi escreveu. Você não vai ter o mesmo efeito. Pode até ter coisas admiráveis nesses livros, mas não vai ter o mesmo efeito. Não vai ser transformador da sua vida. Não vai ser alguma coisa que de fato muda radicalmente o seu modo de pensar e de ver a vida. Inclusive alguns deles até trabalham muito mais em função de você aprender a não pensar. A não pensar. A Bíblia trabalha em função de mudar a estrutura do nosso pensamento, a maneira como nós vemos as coisas. E aqui a gente termina com essa partezinha que talvez dê assim a tônica para, de repente, algumas perguntas que vem mais adiante, porque eu entendi do Marcos, da Iracema, desculpe, pastor Marcos, né? E aquilo que o reverendo, né? Aquilo que ele falou, as expectativas aqui, a importância do aspecto contextual. A teologia cristã, ela é produzida num contexto dinâmico. Paulo não escreve as suas cartas assim, pensando, eu não tenho mais nada para fazer, eu acho que vou escrever uma carta aos Romanos e vou expor ali a minha teologia. Não, ele escreveu por causa de uma situação específica. Ele queria chegar lá em Roma e estava demorando para conseguir. Vocês sabem como ele chegou? A gente falou hoje de manhã no finalzinho. Ele não chegou num cruzeiro pelo Mediterrâneo, ele chegou com um náufrago, né? Mas Cristo incentivou para que ele fosse para lá, para que ele visse isso como o propósito dele. Paulo escreve visando alguma coisa com aquele texto que não era simplesmente uma coisa assim desvinculada da realidade. Ele escreve aos Coríntios respondendo perguntas específicas dos coríntios para ele na sua primeira carta. Quanto àquilo que vocês me escreveram, aqui está a resposta. É possível comer comida, carne sacrificada aos ídolos? Capítulo 8, capítulo 10, ele vai explicar, né? Sobre o casamento, capítulo 7, sobre a questão da ceia, capítulo 11, sobre os dons, capítulo 12, 14, ele explica, reage àquilo que eram indagações deles. Então é dentro das necessidades das igrejas que surge a palavra de Deus, não é uma coisa desvinculada disso. Por isso é uma coisa tão vibrante, porque tem a ver com a vida das pessoas desde o momento inicial. E é um contexto missionário. Tá? Seja no Novo, no Antigo Testamento, é o profeta falando, é Jonas indo para Nínive, e ele mesmo tendo que aprender as lições. Paulo, no contexto missionário, escrevendo e assim por diante. Então, a importância desse aspecto contextual. E aí uma outra coisa que tem a ver com a questão das traduções, né? Necessidade de traduções da Bíblia e o contexto atual. Algumas pessoas ficam um pouco bloqueadas, eu até entendo. Puxa vida, faz uns 30 anos só tinha uma tradução da Bíblia em português, era tão bom, né? Porque todo mundo tinha a mesma Bíblia para ler sempre. Que legal, todo mundo decorava os mesmos versículos. E hoje tem esse monte de tradução aí diferente, isso só atrapalha.
não consegue fazer uma leitura junto na igreja, né? Não tem um slide na frente, que coisa chata, né? Bom, pode ser que em alguns aspectos realmente seja uma coisa um pouco complicada, né? Eu, como tradutor da Bíblia, tenho que defender o meu peixe aqui, mas eu concordo, é claro, né? Mas, se nós pensarmos até em termos bíblicos, nós temos precedente. Você já leu Neemias capítulo 8? Nós temos aí um culto que acontece lá em Jerusalém, sob a direção de Neemias, mas principalmente Esdras. Isso depois que o templo já tinha sido reconstruído há algum tempo, depois do exílio babilônico. Eles fazem uma aliança com Deus, renovam uma aliança com Deus. A festa das cabanas é celebrada aqui. Tem uma confissão dos pecados do povo, por Esdras, no capítulo 9. Mas no capítulo 8 tem um cultão. E nesse cultão, a parte principal é a leitura da lei, dos 5 livros de Moisés. Eles começaram com o nascer do sol, de manhã cedo, e foram até o meio-dia lendo o texto da lei. Sem intervalo. A gente vai ter um intervalo aqui. E sem louvorzão. Né? Só a leitura da Bíblia. Mais um detalhe interessante no versículo 8, outros versículos também chamaram a atenção sobre isso, mas no versículo 8, no capítulo 8, faz uma síntese. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Vocês sabem qual era a língua que eles falavam quando voltaram? Judá falava quando voltou do exílio babilônico? Alguém sabe qual é a língua? O aramaico. Os judeus foram para o exílio em 586, 587 a.C., falando hebraico. Na Babilônia, a geração que veio mais tarde de volta do exílio já falava outra língua. E aprenderam lá e foram acostumados a falar lá. O aramaico. O aramaico é uma língua associada ao hebraico, tem muita proximidade, muitas coisas parecidas, mas não era uma coisa que alguém podia entender imediatamente, assim, sem conhecer. Então eles passaram do hebraico para o aramaico em uma geração e pouco. Voltaram à Babilônia, isso é mais ou menos uns 100 e poucos anos depois do exílio babilônico. Esdras vai para Jerusalém em 446 a.C. E então, o que acontece aqui? Leem a Bíblia hebraica, mas o povo não entende mais hebraico. Não entende hebraico. Então, o texto diz que eles explicavam com clareza. Você poderia, em algumas Bíblias que até colocam uma nota dizendo, eles traduziam do hebraico para o aramaico aquilo que era necessário traduzir para o povo entender o que estava sendo dito. Os rabinos dizem isso. O verbo hebraico aqui dá essa possibilidade de entendimento. Então nós temos um precedente para as traduções, de versões, de alguma coisa que ajuda a entender o texto. E é isso que ocorre também dentro do nosso contexto no português. Até o século XVII, nós não tínhamos nenhuma tradução em português que pudesse ser usada de uma maneira universal no português. João Ferreira de Almeida foi o primeiro a fazer isso, embora tivesse outras tentativas antes acontecido, mas nenhuma delas foi tão bem sucedida quanto essa. Quer dizer, uma coisa notável, fenomenal. E foi assim, junto, mais ou menos, com aquilo que a King James havia estabelecido lá em inglês. Mas com o passar do tempo, as traduções, elas perdem o seu vigor. As gerações, muito rapidamente, mudam a maneira de falar, de usar o vocabulário, inclusive. Palavras
expressões começam a ter sentidos um pouco diferentes, né? Eu falei de inspiração antes. A palavra inspiração vem do latim inspiratio. Vulgata latina. Vulgata é a Bíblia na linguagem de hoje da Idade Média. Um chamado Jerônimo, né? São Jerônimo, que fez uma tradução notável. Um texto muito bom em latim, mas chegou quase que 1000 e poucos anos depois, na época da Reforma, a Bíblia, a linguagem de hoje, não era mais da linguagem de hoje. Porque o latim já não era a língua do povo, era a língua da ciência. Então Lutero escreve uma tradução do Novo Testamento, depois do Antigo Testamento. Então, nenhuma tradução da Bíblia é definitiva. Não existe tradução definitiva da Bíblia. Tem aqueles que são, às vezes, assim, um pouco fanáticos sobre alguma tradução, né? Tudo bem, pode ser partidário, pode gostar de uma tradução, e que dizem, essa, não tem outra. Essa é a tradução inspirada. Não existe tradução inspirada. Não existe. Existe o texto inspirado nos originais. Tradução, o texto bíblico não diz que existe qualquer uma que seja inspirada. Nem a NVT, nem a NVI, nem a Almeida atualizada ou a Almeida corrigida, nenhuma delas é inspirada. Feitas, claro, por pessoas muito piedosas, buscando contribuir com a igreja dentro de um determinado momento em que é necessário dizer alguma coisa, né, de uma maneira que fale aquela geração, mas vai chegar um momento em que a geração mais adiante não vai entender mais aquilo, daquele jeito. Eu lembro que eu lia na Almeida corrigida, uns anos atrás, eu até usava isso como ilustração frequente. Você entende esse texto da corrigida que diz o seguinte: o nédio tem enxúndias nas suas ilhadas. Amém, irmãos? Está lá no texto de Jó. O nédio, o sujeito que tem bochecha assim no rosto, gordinho, né? Ele tem pneuzinhos na sua barriga. O nédio tem enxúndias nas suas ilhadas. Que português legal, né? Todo mundo entende? Algumas igrejas do Brasil dizem que essa é a tradução inspirada. Por quê? Porque ninguém entende. Se você não entende, só pode ser de Deus. É isso. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. É uma linguagem não canônica, mas camônica. Luís de Camões. Então, aí está o negócio. Nós precisamos de traduções, sim. E muitas vezes até colocar traduções uma do lado da outra ajuda no entendimento. Você percebe, puxa, uma coisa complementa a outra aqui. Está melhor a coisa. Né? Eu vou deixar por aqui. Depois a gente tem algumas indicações que eu vou colocar aqui no último slide, só para a gente trabalhar rapidinho algumas coisas aqui. Fazemos o intervalo e depois a gente volta aqui. Né?